Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos relembrar a última seleção brasileira que jogou futebol bonito e que era favorita para a Copa de 2006. Aquela seleção começou a ser montada pelo Carlos Alberto Parreira, a partir de 2003. Ele que começou as eliminatórias com um time base ali, mais ou menos ali. O Rivaldo ainda permanecia, o Rivaldo que depois saiu. E na Copa América de 2004 o Brasil foi com uma equipe mais mista, uma equipe mais que não tinha Ronaldinho Fenômeno, não tinha Ronaldinho Gaúcho, não tinha os laterais Cafu, Roberto Carlos, entre outros nomes. Foi uma equipe mais enfraquecida. E surgia ali o Imperador Adriano. O Imperador Adriano que foi importantíssimo naquela Copa América. Ele surgia na seleção e fazendo até um gol importante para a Argentina. Aquele gol que o Galvão Bueno narra lá no último lance lá, que leva o jogo para os pênaltis. Aí daí em diante vai surgindo uma base da seleção. A seleção vai incorporando a volta de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e outros nomes ali no meio, que formando o quarteto, O famoso quarteto que eles falavam que era Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano. E tinha o Robinho, que formava o quinteto, que sempre entrava na vaga de um daqueles ali. A seleção brasileira usava mais ali o Robinho, sempre entrando no lugar de um deles, porque sempre tinha o desfalque do Ronaldo, ou Ronaldinho Gaúcho, ou outro jogador ali, naqueles quatro. E o Robinho era a peça fundamental ali. O Robinho sempre entrava bem, entrava melhor do que quando eram os quatro, E o Robinho que foi peça fundamental nesse time. Para a Copa das Confederações de 2005, o Brasil não tinha algumas peças, Não tinha o Ronaldo Fenômeno, não tinha Cafu, Roberto Carlos, Que não foram para a Copa América, para a Copa das Confederações. E o Brasil foi com essa seleção para a Copa das Confederações. Teve a primeira fase assim complicada, Perdeu para o México, ganhou um jogo de 3-0 ali e mais uma vitória, e conseguiu se classificar. Pegou nas semifinais a dona da casa, a Alemanha, e o Brasil fez uma grande partida, a última grande partida contra uma grande seleção europeia, a última vitória em jogos oficiais contra uma grande seleção europeia. Foi esse jogo aí contra a Alemanha, fora do Brasil. O Brasil ganhou de 3-2, o Adriano fez 2 gols. Foi um grande jogo da seleção brasileira, uma grande partida, o Brasil jogou muita bola. Já na final, o Brasil deu um chocolate na Argentina, um 4-1. O Cicinho jogou demais, Cicinho que estava na vaga do Cafu, o Cicinho merecia ser titular daquela Copa de 2006, acabou não sendo. O Brasil detonou ali, o Adriano muito bem na vaga do Ronaldo, o Robinho que deu muita velocidade e força, ele voltava para marcar muito ali, ajudava. E o Brasil detonou naquela final. E essa seleção foi uma grande seleção. Jogava bonito, a seleção que encantou a todos. Após conquistar o título das Copas das Confederações, a seleção brasileira ganhou um novo patamar e começou a dar medo aos adversários. Uma seleção que foi vista com outros olhos. E nas eliminatórias o Brasil foi desembolando e foi jogando bom futebol, goleando os adversários. Uma goleada histórica ali contra o Chile em Brasília de 5-0, Um jogo que ficou memorável na minha memória. E o Brasil dando show naquelas eliminatórias. Mas a gente sabe que a eliminatória sul-americanas é bem fraca. Foi uma seleção que foi massacrando o adversário, jogando muito futebol no ano de 2005. O Brasil que fechou muito bem as eliminatórias na liderança, E teve a final de 2005. Chegando em 2006, a seleção já mais, tipo assim, o jogador ficou mais fora de forma, o Ronaldo deu uma engordada, o Adriano também fora de forma. E uma seleção brasileira que chegou em 2006 com muita força para ganhar, Com muito assim, como eu posso falar? Com muita peso, Muito peso, colocaram muita expectativa nessa seleção, E acabou, não dando certo. A seleção brasileira chegou para a Copa de 2006
com um time muito forte. Chegou com o Dida no gol, o Dida que era um goleiraço no Milan. Chegou com o Cafu, já com 36 anos, renomado, né? O Cafu que voltou para titular. Juan na zaga, que era um bom zagueiro, e Lúcio, que era uma boa zaga. Né? O Roberto Carlos, que é mais velho também, né? Mas era um jogador consolidado. O meio campo vinha com Emerson, Zé Roberto também fazia o meio campo, né? Um jogador que tinha um bom passe, o Zé Roberto. O meio campo ali fazendo quadrado, né? Quadrado mágico. Kaká, que vinha se destacando no Milan. Ronaldinho Gaúcho, que vinha de 2 títulos de melhor do mundo e campeão da Champions pelo Barcelona, fez uma temporada sensacional pelo Barcelona. E no ataque, um ataque pesado, né? Adriano e Ronaldo. O Adriano estava fora de forma para essa Copa, né? Veio fora de forma. E o Ronaldo, né, também estava bem pesado também para essa Copa e não vinha bem no Real Madrid. Um fator que pesou para o fracasso dessa seleção foi a concentração em Vex, na Suíça. Né? O Brasil que foi para lá tinha treinos sempre cheios, né? Mais de 5 mil pessoas no estádio lá. E também, né, as festas, né? Tinham muitas festas na concentração, né? E os jogadores não tiveram assim tanto focados assim, naquela concentração. Isso atrapalhou muito o trabalho do Parreira. O Parreira que não tinha tanto comando na seleção. Isso prejudicou bastante. Foi um dos grandes fatores, na minha opinião, né? Os jogadores não estavam tão focados. Eles estavam mais lá para diversão mesmo, achavam que poderia ganhar a qualquer momento. Isso prejudicou bastante, né? Bem diferente de 2002, que era uma equipe mais fechada, uma equipe que tinha, né? O Filipão fechou bem a equipe, né? Uma equipe mais concentrada. E essa seleção de 2006 teve esse papel aí que atrapalhou muito essa concentração em Vex. Já na Copa do Mundo, o Brasil fez a primeira fase tranquila, né? Mesmo não jogando bom futebol. Venceu a Croácia por 1 a 0 na estreia, gol do Kaká. Depois derrotou a Austrália por 2 a 0, né? Jogo que o Adriano marcou e o Fred no segundo tempo marcou o segundo. E uma goleada com o time já misto contra o México, contra o Japão por 4 a 1. O Brasil passou com 100% de aproveitamento, né? Já era mais esperado. Na segunda fase pegou o Gana nos oitavos de finais e passou fácil, 3 a 0, né? O jogo que o Ronaldo fez o 14º gols em Copas. E a eliminação para a França, o Brasil que não jogou nada contra a França. Taticamente, o Parreira muito mal escalou a seleção. O Brasil não deu nenhum chute ao gol contra a França, foi dar um chute ao gol aos 30 e pouco do segundo tempo. E o Brasil que foi massacrado pela França, apesar de 1 a 0, né? O Zidane que jogou muita bola. E o Brasil que saiu um vexame nessa Copa, pelo tudo que foi esperado. O Parreira taticamente pecou muito nessa seleção, ele podia ter tido um pouco mais de visão, né? E vendo o ataque pesado Adriano e Ronaldo na situação que estava fora de forma, ele poderia ter buscado alternativas, puxado alguém por meio e tirado um dos dois, né? Colocado o Robinho que vinha bem e vinha mais leve e tirado um dos dois, né? Então isso faltou para ele, faltou peito para tirar. O Cafu, mais de idade, poderia colocar o Cicinho que estava voando na época. Né? Eu acho que faltou um pouco de peito ali do Parreira. A seleção brasileira poderia ter ganhado aquela Copa sim, na grande seleção. Mas, infelizmente, ficou no quase na vontade. Né? Uma seleção forte que perdeu. Isso foi mais um vídeo do canal Tiro de Canto. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E até a próxima.